gente inicia o noticiário hoje falando da decisão da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, que marcou para amanhã o julgamento do habeas corpus preventivo apresentado pelo ex-presidente Lula. Com esse HC, a defesa do ex-presidente Lula tenta evitar a prisão do petista, algo que pode ocorrer já a partir da próxima semana, após o julgamento dos embargos no Tribunal Regional Federal 4, lá em Porto Alegre. O TRF4, inclusive, confirmou para próximo dia 26 o julgamento desses embargos. Embargos são questões aí que são levantadas para esclarecer ambiguidades ou obscuridades que ficam ali no texto, não para exatamente mudar uma decisão de julgamento. E aí seria o último recurso do presidente, uma espécie de último recurso lá no TRF4. Lembrando que o ex-presidente Lula foi condenado por unanimidade já na segunda instância. Essa condenação ocorreu em janeiro. Na ocasião, o TRF4 condenou Lula por corrupção e lavagem de dinheiro naquele caso do triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele é acusado de ter sido beneficiado ali por empreiteiras que seriam beneficiadas, ter recebido por meio do triplex ali propina para que as empreiteiras fossem beneficiadas em sua gestão. O ex-presidente Lula nega, diz que nunca foi proprietário desse imóvel, nunca teve a posse desse imóvel e também diz que é vítima de perseguição política. Em relação a esse julgamento unânime lá do TRF4, portanto já a segunda instância, a gente lembra também que, além de seguir a condenação que já havia sido imposta pelo juiz Sérgio Moro, da Vara Federal em Curitiba, o TRF4, ou seja, a segunda instância, inclusive aumentou a pena do ex-presidente para 12 anos e 1 mês, com cumprimento de pena em regime fechado e imediatamente. Então, hoje, logo na abertura da sessão no STF, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, ela anunciou para amanhã a inclusão deste HC na pauta. Ressaltou que era por uma questão de urgência, né, em relação à necessidade dessa avaliação sobre a liberdade. E aí casa justamente com esse calendário em relação ao julgamento dos embargos no TRF4. Em relação a isso, a gente pode lembrar também o seguinte: já existe uma decisão no STF que autoriza a prisão em segunda instância. Essa decisão foi de 2016, mas além desse HC do ex-presidente Lula, existem outras ações que questionam ali e pedem uma revisão desse entendimento do STF sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Duas delas estão com o ministro Marco Aurélio Mello, que inclusive falou também nessa sessão de hoje, defendendo a necessidade de fazer essa análise do mérito o mais rapidamente possível. Vamos acompanhar. De qualquer forma, quero deixar registrado que nós precisamos resolver, e vez por todas, um descompasso de gradação maior que está havendo no âmbito do Supremo e que o desgasta como instituição. Ao contrário do que veiculado, não é desejo meu ressuscitar a matéria, simplesmente cumprir o dever de, aparelhados os processos reveladores dessas duas ações diretas, liberá-las. Olha, essa discussão a respeito da prisão em segunda instância ainda promete ir longe. Hoje, por exemplo, diante desta polêmica no Supremo Tribunal Federal, o líder do PPS aqui na Câmara dos Deputados, o deputado federal Alex Manente, ele disse que vai apresentar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para deixar clara ali no texto constitucional essa possibilidade da prisão em segunda instância. Ele fez, inclusive, uma reclamação, que é uma reclamação que ocorre com certa frequência dentro do Congresso, de que em alguns momentos o Supremo termina tendo que legislar porque aqui o Congresso Nacional não se coloca diante de alguns assuntos. Ele fez inclusive a seguinte manifestação: basta o Congresso legislar. Essa história de o Supremo ficar interpretando ao sabor dos ventos a Constituição já passou do limite. Do jeito que está hoje, passamos a impressão de que os parlamentares estão se acovardando ou mesmo se protegendo ao não entrar neste assunto. Foi a reclamação feita pelo líder Alex Manente. E aí,
só para encerrar ainda este assunto agora, vale observar o seguinte: quando se discute a prisão ou não em segunda instância, isso não se resume aí à situação do ex-presidente Lula, não. Tem que se observar o seguinte: se houver uma revisão sobre essa autorização para que haja prisão em segunda instância, isso pode levar à soltura de um número enorme de presos, inclusive presos da Operação Lava Jato, e evitar também a prisão de outros tantos condenados em julgamentos que vêm ocorrendo, insisto, inclusive na própria Operação Lava Jato, que é uma operação que mostra um escândalo de corrupção que tem ramificação, inclusive, pela América Latina. E aí agora a gente vai falar sobre isso, porque escândalo de corrupção envolvendo empreiteira, pagamento de propina a políticos, derrubou hoje o presidente do Peru. Quem vai falar para a gente, com a participação aqui super especial, a gente agradece bastante, é Moisés Rabinovich, sobre o impacto, essa dimensão dessa decisão do presidente do Peru. Boa noite, Moisés. Boa noite, Rosiane Kennedy. Os jornais peruanos desta quarta-feira já previam, encurralavam PPK, como é chamado o presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. O Peru 21 saiu com a manchete: vídeos bomba. O Correio, compra de votos revelado. E no La República, ajuste de contas. Horas depois, PPK apresentava sua renúncia ao Congresso. Não renunciasse, deveria cair nesta quinta-feira com a moção de destituição promovida pelo partido Força Popular, amparado por provas de compras de votos dos aliados presidenciais. PPK venceu uma inicial moção em dezembro, quando acusado de receber propina da Odebrecht de $782 mil, através de uma empresa de consultoria de sua propriedade. Ele escapou, na época, alegando que seu sócio chileno, Gerardo Sepúlveda, era quem tinha relações diretas com a Odebrecht. PPK ficou conhecido de correspondentes brasileiros em Nova York porque participava do Comitê Negociador da Dívida Brasileira. Ele estudou em Oxford e Princeton, comandou o Banco Central peruano, esteve no Banco Mundial em Washington e foi ministro da Fazenda do Peru. Seus pais fugiram do nazismo na Polônia. Ele é primo do cineasta francês Jean-Luc Godard e sua mulher, Nancy, americana, é prima da atriz Jessica Lange. A presidência peruana será assumida pelo até agora vice-presidente Martín Vizcarra. Rosiane? Obrigada, Rabinovich. Olha, portanto, não é só no Brasil que o poder está envolto aí a denúncias de corrupção. Inclusive, na França, o ex-presidente Sarkozy foi detido para prestar esclarecimentos. Quem tem detalhes para a gente é Carolina Pimentel. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, ele depois hoje sob custódia pelo segundo dia consecutivo. A suspeita é que Sarkozy recebeu dinheiro do ex-ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, na campanha eleitoral de 2007. A polícia convocou ontem Sarkozy pela primeira vez e tem até 48 horas para fazer o interrogatório antes de decidir se deve apresentá-lo ao juiz para uma eventual acusação, se deixa o ex-presidente francês em liberdade ou ainda se convoca o ex-presidente francês novamente. A posição da defesa é negar todo o envolvimento e desacreditar aqueles que acusam Sarkozy, em particular um traficante de armas que disse que reconheceu, que levou pessoalmente 5 milhões de euros para a campanha presidencial de Sarkozy em 2017. Rosiane. Obrigada, Carol. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Olha, é curioso também observar o seguinte: o caso de Sarkozy, um ex-presidente da República na França, ele foi aí levado, é uma condução coercitiva. No entanto, por exemplo, aqui no Brasil, condução coercitiva também é alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal. Havia expectativa, inclusive, de que isso fosse julgado hoje, os questionamentos sobre a condição coercitiva. Estava a previsão para entrar na pauta, mas a pauta do Supremo estava tão extensa hoje que não houve tempo hábil para colocar este assunto até agora, até porque na Corte, na Suprema Corte, hoje tem questões também referentes às eleições que precisam de decisão imediata, o mais rapidamente possível, porque tem impacto nas eleições deste ano. Uma dessas discussões já tem, inclusive, maioria no STF, que é para proibir as chamadas doações ocultas. Isso mesmo, ou seja, a pessoa faz uma doação para determinado político, mas não quer que o nome dela seja revelado. Já houve uma decisão no Supremo, em 2015, proibindo essas doações ocultas, mas
mas agora o Supremo faz uma análise, era uma decisão preliminar, agora faz uma análise definitiva em relação a isso. Já a maioria, a argumentação para impedir essa doação oculta é justamente de que é preciso ter transparência nas eleições. Convenhamos também, né? Se a pessoa está envergonhada ou sei lá por qual motivo não quer que divulgue ali o nome, será que essa pessoa de fato teria que doar? Enfim, eu deixo só o questionamento aí para quem estiver assistindo, porque surpreende, porque que doa e não quer que o nome seja revelado. Havia maioria, no entanto, esse julgamento terminou sendo suspenso porque houve um bate-boca com ministros da Suprema Corte. Foi uma discussão ali num tom elevado envolvendo os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Acompanhe como foi o tom. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Na verdade, ficou quase que um monólogo, né, do ministro Luiz Roberto Barroso, e ele iniciou essa discussão quando o ministro Gilmar Mendes fazia críticas em relação a outras decisões que já tinham sido adotadas na corte sobre assuntos diversos, uma delas em relação, inclusive, a aborto. E aí foi quando começou esse bate-boca. Os dois já protagonizaram outras situações de acirramento no plenário do STF e também declarações externas. E agora a gente volta a conversar rapidamente com Carolina Pimentel para saber outros destaques da Agência Brasil. Olha, Rosê, antes de falar essa próxima notícia, só uma correção. Na notícia anterior, Sarkozy, o ex-presidente francês, está sendo investigado por ter recebido dinheiro na campanha presidencial de 2007 e não 2017. Agora sim, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu o julgamento sobre o pagamento de auxílio moradia a juízes, marcado para amanhã no plenário da Corte. A decisão atendeu a um pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros, que a associação é autora de uma das 6 ações que trata, que pede que seja encaminhado para conciliação em âmbito administrativo por intermédio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, um órgão ligado à Advocacia Geral da União. Por meio de nota, a AGU informou que acatou o pedido da Associação dos Magistrados. Rosiane. Os detalhes você confere, portanto, no site agenciabrasil.abc.com.br. No próximo bloco, a gente atualiza informações sobre as investigações do caso Marielle Franco. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Muita notícia no Fórum Mundial da Água, que acontece pela primeira vez no Brasil. E lá, nossa repórter super especial da água, Mariana Jungmann, o que é que você destaca para a gente hoje das notícias de poder aí nesse fórum? Boa noite. Oi, Rosiane. Olha, hoje aqui no Fórum Mundial
da Água, foi divulgada finalmente a chamada Carta de Brasília. A gente vinha falando nela aqui desde segunda-feira, uma carta que estava sendo ali elaborada por juízes e promotores. O documento foi publicado hoje, ele tem ali 10 princípios. Entre eles, um que também a gente já tinha citado que ia constar aqui desde segunda-feira, que é aquela ideia de indúbio pro água, ou seja, os juízes, os juristas devem considerar, em caso de dúvidas nas decisões judiciais, a água deve ser sempre, a preservação dos mananciais e do acesso à água deve ser sempre a prioridade. Além disso, tem um outro princípio também que prevê que a água deve ser tratada como um bem de interesse público e o Estado deve exercitar o manejo das fontes de água e protegê-las para benefício das gerações futuras. E aí isso acaba tocando ali indiretamente naquela discussão que também tem permeado aqui o fórum da ideia de privatização de mananciais, uma coisa que nosso ministro de Meio Ambiente, Sarney Filho, já disse inclusive ser absolutamente contra, mas é um assunto que tem estado aí em debate nesse fórum. E aí, então, essa Carta de Brasília, que é uma ideia de nortear ali decisões judiciais em todo o mundo. Essa carta, inclusive, vem sendo elaborada desde dezembro, com a participação também de diplomatas, professores, líderes desse tema em todo o mundo. E aí, agora, foi divulgada hoje aqui em Brasília. Esse foi um dos temas aqui do Fórum Mundial da Água hoje. Rosiane. Obrigada, Mariana Jungmann. E nosso tema agora é segurança pública. Hoje teve reunião do Conselhão para discutir o tema, apresentar propostas ao presidente Michel Temer. E o presidente também reuniu ali ministros desta área de segurança e defesa e comandantes para discutir o assunto. Daniele Popov conta pra gente algum anúncio por lá, Dani? Boa noite. Olá, Rosinha, boa noite. Por enquanto não, até estava previsto uma entrevista coletiva, mas essa entrevista ainda não ocorreu. Nós não temos o resultado da reunião que ocorreu durante toda a tarde de hoje, a 47ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, lá no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer e alguns ministros apresentaram um resumo do que está sendo feito pelo governo em várias áreas, de acordo com as sugestões feitas pelo Conselho em 2017. No caso da segurança pública, Michel Temer voltou a defender a necessidade de intervenção no Rio de Janeiro e disse que se as coisas desandassem no Estado, seria um péssimo exemplo para o país. Temer explicou ainda o montante que o governo federal vai destinar para a intervenção, anunciado esta semana, de R$1 bilhão, que foi acordado com o interventor federal, general Braga Neto, e que o restante dos recursos estimados seriam de responsabilidade dos estados e dos municípios. Quando ele fala do passivo, ele está falando da alimentação, a débito de alimentação, materiais, salários, coisa que a União não pode pagar. Mas, para isto, há verbas estaduais. Se eu invadir esta matéria, eu estaria cometendo crime de responsabilidade. À noite eu vou ao Rio de Janeiro, mas exatamente à noite, por uma reunião de trabalho, já com esta verba ajustada e acordada de R$1 bilhão, sendo certo que, se necessário for, alocaremos outras verbas para essa matéria. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, trouxe dados da segurança em todo o país, disse que são gastos atualmente R$81 bilhões com segurança pública. Ele apresentou um cálculo do quanto custa a criminalidade para o brasileiro. A perda de produtividade ocasionada pela morbidade físico-psicológica, prejuízos engendrados pela interrupção de negócios, dias de trabalho e dias também de escolas perdidos. Impacto no custo da logística, transportes e seguros. Desestímulo à acumulação e atração de capital, além da perda extremamente vultuosa em termos de vidas jovens. Isso tudo acarretando numa proxy, algo como um imposto que é cobrado em torno de R$ 1.800 a todos os brasileiros e brasileiras, que seria o custo na criminalidade do nosso país.
Bom, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é formado por representantes da sociedade civil de várias áreas. São empresários, representantes de ONGs e acadêmicos que fazem aí o aconselhamento direto ao presidente da República. Rosiane. Olha, e agora a gente vai até o Rio de Janeiro para saber notícias justamente sobre essa intervenção no Rio, atualizar os dados e também atualizar dados em relação à investigação do caso Marielle. Vamos conferir. Oi, Rosiane, boa noite a todos. O Exército hoje fez a vistoria no Batalhão de Operações Especiais, o BOP, conhecido como BOP, todo mundo viu no filme, é uma tropa de elite aqui da Polícia do Rio, fica em Laranjeiras, na Zona Sul Fluminense. Essa vistoria foi comandada pelo chefe de gabinete da Intervenção General Mauro Sinotti, que comandou essa operação. Os militares chegaram por volta de 9 da manhã, vistoriaram a área e só saíram de lá no meio da tarde, por volta das 4 da tarde. Hoje faz uma semana da primeira vistoria, que aconteceu no 14º Batalhão, que fica em Bangu, na zona oeste do Rio. Qual é o objetivo dessas vistorias? É exatamente levantar a situação de equipamentos e de material humano que a Polícia do Rio e a Polícia Civil e Militar do Rio estão fazendo para essa questão da segurança. Então, os batalhões estão sendo vistoriados, eles vão ver quais são as condições de funcionamento, qual é o equipamento que esses homens estão usando, se há problemas de efetivo ou não, para que depois seja feito um estudo e esse estudo, propondo melhorias, seja mandado para o governo federal. A questão da verba é uma coisa a ser discutida a posterior. Falando em segurança também, a Prefeitura do Rio hoje anunciou um sistema de rastreamento de veículos, um sistema que já funciona com 700 câmeras que vão possibilitar saber quais são as rotas de veículos que estiverem envolvidos em crimes num período de 30 segundos. Essa é a promessa da Prefeitura do Rio hoje. Hoje... Oi? Rosiane? Cílio, oi, olha só, eu vou aproveitar e já perguntar para você também em relação à situação da investigação do caso Marielle. Antes, eu só fazer uma observação. Quando você comenta aí essa decisão, né, em relação ao monitoramento por câmera, vamos ver se as câmeras vão funcionar, porque as investigações estão apontando que no trajeto por onde passou Marielle, as câmeras não estavam todas funcionando, não. A ver o que é que vai acontecer daqui para frente. E o que é que vocês nos contam em relação ao caso Marielle Franco, que inclusive a gente já tem informação de que mais 5 promotores vão atuar nessa investigação. Eu ia chegar exatamente nisso, Rosé. Você está certíssima. Isso porque hoje, completando 7 dias, uma semana do assassinato da Marielle e também do motorista Anderson, a polícia voltou ao local da onde a Marielle saiu com o carro. Tirou várias fotos e esse trabalho da polícia, da divisão de homicídios, poderia ter sido facilitado exatamente se nesse trajeto as câmeras da prefeitura estivessem funcionando. De 11 câmeras que estão colocadas nesse trajeto que a Marielle fez daqui do centro do Rio até o bairro do Estácio, onde ela foi atacada, são 11 câmeras da prefeitura. 5 dessas câmeras ou não estavam funcionando ou não estavam colocadas para se ter a visão do trânsito naquele momento, ou seja, não ajudou em nada a polícia do Rio de Janeiro para esclarecer. Hoje também o Ministério Público chegou à conclusão que precisa de mais gente para trabalhar nessa força-tarefa. Esse caso, lembrando, Rosiane, ganhou repercussão internacional. O Papa Francisco ligou hoje para a mãe de Marielle, prestando solidariedade. Na ONU, esse caso também chegou. Cerca de 100 organizações não governamentais do Brasil e do exterior denunciaram o Estado brasileiro por esse crime no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e pediram uma investigação independente. O trabalho da perícia está acontecendo, está sendo feito hoje na Casa das Pretas, que foi o local do último evento onde Marielle saiu com vida. Está tendo também uma homenagem. Ontem, milhares de pessoas foram para a Cinelândia, no centro do Rio, prestar essa homenagem à Marielle. A comissão externa da Câmara dos Deputados, que vai ajudar a investigar esse caso, hoje teve sua primeira reunião. Concomitante a isso, o PSOL hoje entrou com um pedido de cassação do deputado Alberto Fraga do DEM por ele ter propagado as fake news, informações falsas sobre a Marielle. Vamos agora voltar até a Agência Brasil com a Caroline Pimentel.
Obrigada, Marcelo. Uma boa noite para você. Bem, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que cria a Política Nacional de Informações Estatísticas relacionadas à violência contra a mulher. Essa proposta tem o objetivo de integrar as bases de dados dos poderes executivo, legislativo e judiciário com a finalidade de reunir, organizar, sistematizar e divulgar dados sobre condutas que causem morte, dano ou sofrimento às mulheres. Embora esse projeto tenha origem no Senado, ele foi alterado pelos deputados durante os debates na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e, por este motivo, precisa ser analisado novamente pelos senadores. E olha, 5 pessoas foram presas durante a Operação Bandeirantes, feita hoje pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Elas são acusadas de furtarem petróleo bruto e derivados dos dutos da Transpetro, que é uma empresa ligada à Petrobras na área de transporte. Entre os presos estão 2 policiais militares e funcionários de empresas terceirizadas que prestaram serviço para a petroleira. Todos foram denunciados pelo crime de organização criminosa. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E você confere outros destaques na Agência Brasil. Por exemplo, para facilitar a importação de medicamentos, a Justiça suspendeu a norma da Anvisa e o ministro pediu ajuda à OMS para obrigar venezuelanos a serem vacinados. A gente encerra hoje por aqui. Boa noite a todos. Até amanhã.